Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade de termos um dia especialmente dedicado a Ti. Um dia que o Senhor mesmo preparou e ordenou para os Teus filhos, para que pudéssemos estar de todo o nosso coração, entendimento, de toda a nossa força diante de Ti. Obrigado porque o Senhor mesmo também nos instruiu sobre a maneira de nos achegarmos diante de Ti, para sermos aceitos em adoração diante do Senhor. E obrigado pela Tua palavra, que nos é dada neste momento de encontro com o Senhor. Pedimos que essa palavra venha ao nosso coração, que essa palavra nos ajude a entender o mundo que criaste e a Tua vontade para o mundo que criaste, e que a Tua palavra conduza a nossa vida a um viver que seja agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Desde sexta-feira, nós temos dedicado esse tempo para refletirmos sobre a Reforma Protestante. Como foi bem frisado pelo professor Denis na sexta-feira, a razão de fazermos isso é pontuarmos e marcarmos a nossa identidade. Nós somos uma igreja que queira caminhar à parte de uma identidade. Nem queremos ser uma igreja que queira criar a sua própria identidade. Não entendemos que seja assim. Porque fazemos parte da história do povo de Deus. Participamos da história do povo de Deus. E esse povo tem uma história e uma maneira clara de ver a revelação do Senhor. Então, desde sexta-feira temos sido instruídos sobre muitas coisas que aconteceram durante a Reforma Protestante. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. José Roberto falando sobre a influência que a Reforma acabou causando na cultura ocidental. Mas por que tudo isso aconteceu? Nós não podemos esquecer aquilo que já foi mencionado nesses dias. Eu quero colocar rapidamente, novamente, algumas questões. O período da Reforma Protestante foi um período de muita turbulência na Europa. O século XVI já vinha sendo marcado por vários problemas da Idade Média. Problemas das três principais áreas da sociedade. Primeiro, a religião. Desde o século XII, ou seja, nós estamos falando de quase 4 séculos, que a Idade Média, ou a Alta Idade Média, que é como nós chamamos esse período, estava vivendo uma convulsão religiosa. Eram movimentos religiosos que queriam voltar à pureza da palavra, eram movimentos religiosos que queriam uma intimidade mais profunda com Deus, eram movimentos religiosos que queriam uma vida mais de simplicidade. E cada um erguia uma bandeira para dizer, isso aqui é vida espiritual. Com a ascensão do Renascimento, a coisa não teve apenas essa conotação. Alguns começaram a descobrir as artes mágicas. E quando eu digo artes mágicas, não é aquelas coisas que eu faço, entendeu? É arte mágica mesmo. Bruxaria, feitiçaria. Começaram a buscar uma espiritualidade meramente transcendente, sem nenhum contato com a realidade do Deus imanente. Então foi um período complicado. E na ponta de tudo isso, segurando tudo isso, você tem a Igreja Católica Romana. Era apenas um problema religioso? Não, era um problema também político. A época da Reforma
reforma está começando a viver a transição para aquilo que nós chamamos na história de estados nacionais. Ainda tinha os senhores feudais que controlavam as terras, mas eles começaram a perder o seu poder. E a Igreja Católica fica ali tentando segurar o poder dos senhores feudais. Mas cada vez mais os príncipes vão se organizando em busca de uma identidade soberana monárquica. E quem tem a verdade? Por outro lado, nós temos revoltas camponesas, uma espécie de pré-marxismo. E politicamente a Europa está vivendo um período complicado. Economicamente, mais complicado ainda. A Europa dependia totalmente do sistema feudal. Só que depois de 1000 anos de uma agricultura agressiva, violenta, a terra sofreu um impacto. A terra já não conseguia produzir o suficiente para aquela população. Pessoas começaram a ser dispensadas dos feudos. E para onde eles iriam? Iam viver do quê? E aí nós temos uma expressão na língua portuguesa que diz assim, ó, se vira nos 30. Essas pessoas que foram dispensadas ou mesmo expulsas dos seus feudos, elas tiveram que começar a descobrir uma outra forma de sobrevivência, chamada comércio. Só que o comércio cresceu, porque nós temos agora as rotas das cruzadas, e eles se posicionam nessas rotas para vender alguma coisa para sobreviver, e o comércio começa a proliferar, a prosperar, e isso começa a ameaçar a Igreja Católica. Então a Igreja Católica se posiciona contra a burguesia nascente. Só que a burguesia gostou da ideia. Então, no primeiro momento, essa burguesia quer apoiar os estados nacionais para colocar um rei no lugar do Papa e ter agora um rei controlando. E lá na época do Iluminismo, essa mesma burguesia agora vai fazer a derrubada dos reis. Uma época confusa. Perceba, religiosamente confusa, politicamente confusa, economicamente confusa. E então surge a Renascença, tentando trazer alguma sanidade para a loucura ocidental naquele momento. Então começa o questionamento do que está certo e do que está errado. Estaria a igreja correta na maneira como ela conduz isso aqui? O problema é que a busca do certo e errado acabou descambando para duas únicas posições. Ou nós começamos a pensar no certo e errado numa perspectiva teocêntrica, como a Igreja Católica vinha defendendo, e na verdade havia conduzido a Igreja na Idade Média toda dentro da perspectiva teocêntrica, ou nós temos que abandonar o teocentrismo e começar a acreditar no antropocentrismo. O homem é o centro de tudo, o homem precisa tomar a rédea da história, o homem tem que ser o foco da história. Para a Igreja Católica isso era um absurdo. Então surge a Reforma Protestante. E os reformadores entram nessa discussão também e dizem: o antropocentrismo e todo o humanismo nada mais é do que a rebeldia dos homens contra um Deus soberano do mundo que ele criou. Calvino debateu o problema do humanismo e há uma obra de Calvino sobre essa questão. Lutero debateu diretamente com Erasmo de Roterdã esse problema. Quando o Erasmo de Roterdã publica o livro da liberdade cristã, então Lutero responde com Nascido Escravos, onde ele vai mostrar que o homem é incapaz de conduzir a história. Então nesse momento, católicos e protestantes naquele momento se encontram. Há uma convergência, ok? Concordamos que o certo e errado não nasce do que os homens entendem ser certo e errado. Os homens são incapazes de entender o mundo que eles vivem. E não é a filosofia que vai nos ajudar nisso.
Católicos e protestantes naquele momento entendem que realmente a perspectiva da construção de um saber nasce da perspectiva teocêntrica. O problema é como nós saberemos a vontade do Deus que controla todas as coisas no mundo que Ele criou. Como nós poderemos falar em nome de Deus para um mundo tão complexo e confuso como estava a Idade Média? A Igreja Católica reafirmou a sua posição. A Igreja Católica entendia que a vontade de Deus ela era conhecida por meio da sua palavra escrita, o que chamamos de escritura naquele momento, e por meio da palavra de Deus que era proferida pelo magistério eclesiástico, o que é conhecido como tradição. O Concílio de Trento, quando ele começa uma reforma na igreja, ele primeiro precisa dizer o que é que ele não concorda com os protestantes. E quando ele chega no exame da autoridade sobre a verdade, o Concílio de Trento afirma que a palavra de Deus escrita e a tradição da igreja, a palavra proferida pelo magistério, ela deve ser recebida com reverência e temor no mesmo pé de igualdade. Ou seja, para a Igreja Católica, eu sei qual é a vontade de Deus, lendo a Bíblia e ouvindo a interpretação da igreja, porque essa interpretação ela é infalível. Posteriormente se desenvolve o conceito da doutrina papal, da infalibilidade papal, que é quando ele profere as verdades de Deus ex cátedra, ou seja, quando assentado na cátedra, profere a palavra em nome de Deus. Então a palavra dele tem peso igual à palavra, à Escritura Sagrada. Os reformadores disseram, não é assim que sabemos a verdade. Não é assim que devemos interpretar a verdade. Concordamos com a primeira afirmação da Igreja Católica. Sim, a verdade de Deus é conhecida via Escritura. Porém está faltando uma palavrinha. Sola Escritura. Somente a Escritura. Nada além da palavra escrita, registrada. Nada menos que a palavra registrada. Daí uma das questões básicas da teologia reformada era a ideia de se pregar todos os desígnios de Deus para os homens. Toda a vontade de Deus, porque não podia ser nem mais e nem menos. Tinha que ser a Escritura exatamente. Mas como saber quem tem a verdade? Então começaram os debates sobre os fundamentos dessas afirmações. E um dos textos chaves para os reformadores, comentado detalhadamente por Calvino nas Institutas, comentado por Lutero na primeira obra, no primeiro volume das obras teológicas de Lutero. Essas obras são publicadas pela uma editora luterana, não é a Sinodal, é a Concórdia, aqui no Brasil. Então, no primeiro volume, você tem a exposição de 2 Timóteo 3, feita por Lutero, e no início das Institutas, Calvino discute também esse texto, porque a partir desse texto, eles começam a construir a perspectiva do sola Escritura. E qual era o fundamento para dizer a Igreja Católica está errada quando ela acrescenta a tradição eclesiástica no mesmo nível da Escritura Sagrada? A expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 16. Observe o texto que nós lemos essa noite. Diz o texto que toda a Escritura é inspirada por Deus. E então 3 elementos do sola Escritura nascem dessa expressão. Primeiro, que a autoridade das Escrituras repousa
única e exclusivamente em Deus e na sua vontade de se revelar. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada, ele diz foi inspirada por Deus, significa que Deus teve a vontade de se fazer conhecido, tornar conhecida a sua vontade. E que não são os homens, elucubrando em nome de Deus, pensando em nome de Deus, que farão conhecida a sua vontade. Então os reformadores partiram desse ponto básico. Não é a igreja que me diz o que é vontade de Deus. Não são os pastores que me dizem o que é vontade de Deus. Não é a tradição. Nós temos que ter um cuidado com a tradição. Porque nós podemos cair num sério erro que tem sido cometido por muitos cristãos. E daí porque tanta desgraça teológica a gente tem visto no meio evangélico. Porque também abandonaram a tradição. Os reformadores não abandonaram a tradição. Eles apenas disseram que ela não tem o mesmo pé de igualdade. Porque a tradição está atrelada a homens que, pensando sobre a palavra de Deus, tentaram explicar, mas estavam sujeitos ao pecado. A tradição deve servir para a gente como um limite do nosso raciocínio, mas nunca como a exposição da verdade. É interessante que quando a gente lê a Confissão de Fé de Westminster, quando ela vai falar da autoridade da Escritura, ela vai dizer, olha, a igreja pode até te levar a crer que ela é inspirada por Deus. As evidências históricas podem te levar a crer que ela é inspirada por Deus. A beleza da sua composição, da sua narração, da maneira como ela foi organizada, pode te levar a crer que ela é a palavra de Deus, mas isso nunca será verdade se o próprio Deus não levar você a crer que ela é a palavra de Deus. Os reformadores tinham isso muito por certo. A autoridade da Escritura não depende dos homens. Depende apenas do próprio Deus. E depende de Deus querer tornar conhecido aos homens a sua vontade por meio da Escritura e tornar conhecida a sua palavra aos homens por meio da salvação. Daí é muito interessante quando você vê homens que nunca creram em Deus, como C.S. Lewis, para quem a Bíblia era apenas um livro escrito por homens, cheia de erros, cheia de discrepâncias. Quando esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus, naquele exato momento da conversão dele, essa palavra que para ele era apenas uma palavra de homens, encontrou sentido de palavra de Deus. Quando você vê a história de doutora Etta Linnemann, uma das principais alunas de Rudolf Bultmann, um dos maiores liberais que o século XX produziu na teologia, uma mulher que era exaltada por Bultmann como a grande discípula dele, uma mulher que não cria em nada da Bíblia, que escreveu inúmeros artigos acadêmicos na Alemanha, para os Estados Unidos, nas universidades americanas, uma mulher que escreveu livros desacreditando a Bíblia. Então, se preparando para uma palestra na Alemanha, Etta Linnemann vai reler os evangelhos para fundamentar a sua descrença. E enquanto ela vai lendo, os seus olhos começam a se abrir. E ela percebe aquilo que a Escritura diz, que ela era uma pecadora, que estava debaixo da ira de Deus, que o Senhor a odiava e queria mandá-la para o inferno, que Deus não a amava, mas que por meio de Jesus Ele poderia perdoá-la e concedê-la amor. Essa mulher se converte. E o que aconteceu com a maneira dela de ver a Bíblia? Na hora que ela se converteu, aquele texto que ela não acreditava mais, agora é a palavra de Deus. Ela escreveu inclusive uma trilogia belíssima, desafiando a crítica liberal, que ela era
mestra, mostrando os erros e os pressupostos do liberalismo. E no primeiro livro dela, chamado A Crítica Bíblica em Julgamento, no prefácio ela diz uma coisa muito forte. Ela diz: olha, se você leu algum artigo meu, se você leu algum livro meu antes dessa história que eu acabei de te contar, ela conta a conversão dela, ela diz: eu lhe peço um favor, queime, ou jogue no lixo, assim como eu fiz com todos os meus escritos antes de conhecer Jesus, porque eles não passam de refúgio. Então os reformadores estavam muito conscientes de que a autoridade da Bíblia não repousa na igreja. Ela não repousa nos homens e nas suas argumentações, mas repousa no próprio Deus, porque foi Deus que inspirou. Deus é o autor da Escritura, então ok. A outra questão ligada a essa frase, que era percebido dentro da teologia reformada quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus, é que não somente a autoridade repousa em Deus, mas ela abrange a totalidade da Escritura. Muito antes dos liberais virem com as suas loucuras, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, que alguma parte talvez seja a palavra de Deus e outras não, os reformadores diziam: não, essa frase não diz isso. A implicação é que essa frase diz, aliás, a implicação desta frase é que toda a Escritura, em cada palavra dela, foi inspirada por Deus. É interessante quando você lê o comentário de Calvino sobre esse texto, porque após comentar esse texto, Calvino suscita uma dúvida dos céticos. Ora, mas na época que Paulo escreveu isso, o Novo Testamento não estava composto. Então toda a Escritura seria só o Antigo Testamento? Há uma questão de tradução que nós precisamos debater. Eu tenho um artigo sobre essa questão da tradução do versículo 16. Eu não creio que os nossos tradutores foram felizes ao traduzir toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque a construção sintática grega dessa frase não é essa. A construção sintática grega dessa frase deveria ser traduzida: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para. Essa é uma tradução melhor. E isso então faz jus ao que Paulo estava tentando dizer. Ok, nós já temos um corpo de Escritura que foi revelada, que é inspirada, que recebemos como palavra de Deus. Mas também sabemos que ela ainda não está fechada. O próprio Paulo ainda estava escrevendo. Pedro ainda estava escrevendo. O Apocalipse ainda seria escrito. Então esse texto contemplaria não a ideia de uma escritura fechada como o Antigo Testamento, mas todo o processo de revelação da Escritura Sagrada. E que naquele momento cabia aos apóstolos o discernimento do que era inspirado e do que não era inspirado. Tendo entendido isso, quando se diz que toda a Escritura inspirada por Deus é útil, significa que cada palavra daquilo que Deus inspirou é palavra dele. Cada palavra tem que ser tomada como palavra dele. Aí tem os tolos. Acho que esse pessoal não aprendeu a pensar. Eles se mostram tolos na maneira de pensar. Ou no mínimo, eles fumam maconha doida, vão ler a Bíblia e fazem essas elucubrações estúpidas. Do tipo: mas se toda a Escritura é inspirada por Deus, isso significa que abrange cada palavra de Deus? A Bíblia tem palavra do capeta. E a palavra do diabo também é palavra de Deus? Ué, não é mesmo? Não tem? Quando Jesus encontra com o diabo após 40 dias, não está lá as palavras de Satanás? Estão lá, ué. Quando você lê o texto de Judas, ele cita 2 textos apócrifos,
a ascensão de Moisés e o livro de Enoque. Mas quando eu leio Provérbios 30 pertence a Agur, que era um sábio árabe pagão. A mulher virtuosa, capítulo 31, rei Lemuel, que também era um rei árabe pagão. E isso desmerece a ideia de palavra de Deus? É óbvio que não. Por uma questão muito simples, é que eu digo, os caras estão fumando maconha e não sabem pensar. Quando nós dizemos que a palavra de Deus, Deus conduziu todo esse processo de tudo que Ele queria que fosse normatizado em nome dEle. E até as palavras do diabo são usadas por Deus para nos lembrar da vontade dEle, da ira dEle sobre aqueles que distorcem sua palavra. Então, ainda que sejam palavras do diabo, palavras de homens pagãos, são palavras de Deus para a nossa instrução. Não deixam de ser. Os reformadores, isso era muito tranquilo. Só os que querem ver chifre em cabeça de cavalo é que usa esse tipo de argumento todo, infantil. E por não dizer estúpido mesmo. Mas uma terceira implicação desse fundamento do versículo 16 é que a autoridade não apenas repousa em Deus, ela não apenas abrange a totalidade da Escritura, mas ela se reconhece pela natureza da sua redação. O texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí nós precisamos examinar a palavra grega theopneustos. Calvino entendeu, e aí há um debate sobre o entendimento que Calvino realmente tinha disso, de que theopneustos implicaria em a palavra ser ditada por Deus. E existem duas maneiras de se entender isso. A chamada inspiração mecânica, onde o escritor sagrado funciona tipo um médium. Ele está lá, não tem o que fazer, o Espírito Santo vem, aí ele entra num transe. Aí tinha até um quadro antigo, quando eu era criança, eu cansei de ver esse quadro antigo do apóstolo João, sentado na mesa com uma pena e uma pomba aqui no ouvido esquerdo dele, ele lá, tipo Chico Xavier. Isso aí é a inspiração mecânica. Acredita-se que cada palavra, Deus foi dizendo, ó, escreve essa palavra agora escreve essa aqui também. E alguns acham que Calvino acreditava nisso. Uma outra forma de entender esse entendimento de Calvino, de que cada palavra, de que a palavra de Deus foi ditada, é o conceito da inspiração dinâmico-plenária. Na verdade, cada palavra foi supervisionada pelo Espírito Santo para que fosse redigida e nos instruísse. Porém, outros reformadores entenderam que não era isso, que Calvino nesse ponto havia entendido errado. A palavra theopneustos significa literalmente soprada por Deus. E a palavra theopneustos, ela lembra ao que nós chamamos na linguística a uma interdiscursividade com Gênesis 2:7. Quando Deus cria o homem é apenas barro, não tem nada nele, ele não tem vida, é barro. E Deus vem e sopra nele um Nefesh Hayam, fôlego da vida. Deus pega o barro e sopra, e o homem passa a ter vida. Então, dentro disso aqui, muitos reformadores têm entendido que Paulo está usando a mesma ideia. A palavra que é escrita apenas parece palavra humana, mas como ela foi toda supervisionada pelo Espírito Santo, segundo Pedro diz na segunda carta, o mesmo Espírito que supervisiona a criação, Gênesis 1:2, após composta, Deus sopra sobre ela a sua vida, para que agora cada palavra dela comunique não apenas vida, mas comunique salvação aos homens. Então, quando os reformadores entenderam
que essa expressão, toda palavra é inspirada por Deus, ou toda palavra inspirada por Deus é útil, eles entenderam que o sola escritura era a única resposta, porque a Igreja Católica, ou qualquer outra igreja, não pode afirmar nenhuma dessas coisas. Ela não pode afirmar que a sua autoridade repousa em Deus, porque ela depende da Escritura. Ela não pode afirmar que a sua totalidade está em Deus, porque essa igreja se corrompe. E ela não pode afirmar que ela é inspirada, porque vários dos seus decretos papais já se mostraram falhos e tiveram que ser corrigidos. Como foi que a Igreja Católica respondeu a isso? A Igreja Católica respondeu dizendo o seguinte: a Bíblia, ela só tem autoridade porque a Igreja lhe conferiu autoridade. A Bíblia, na verdade, nada mais é do que uma criação da Igreja. Isso foi dito nos documentos do Concílio de Trento, foi reafirmado no Concílio Vaticano II, Divinos Afflantes. Foram dois documentos do Concílio Vaticano II, Divinos Afflantes e Dei Verbum. E se você quiser ver isso, basta você ver um vídeo de um padre apologeta. Esse cara é inteligente, mas tem horas que parece que ele também fuma umas maconha doida e não entende o que ele está falando. Tem hora que dá uma desparafusada na cabeça dele, chamado padre Paulo Ricardo, não confundir com o RPM, pelo amor de Deus. Não é o Paulo Ricardo do RPM que se converteu ao catolicismo e virou padre. Paulo Ricardo, ele é um padre em Cuiabá, um apologeta católico. E tem um vídeo dele falando sobre batismo infantil, é muito interessante esse vídeo. Porque uma catequista, acho que do Ceará, mandou para ele o questionamento que os protestantes estavam enchendo a paciência dela, né? E não são protestantes, entende? Porque protestantes batizam seus filhos. Os católicos parece que não distinguiram bem a coisa. Os protestantes não são o mesmo grupo evangélico que está aí fora. Ok? Os protestantes, que seriam esses evangélicos pentecostais, neopentecostais e talvez batistas, ficavam enchendo a paciência dela, perguntando onde estava na Bíblia a ordem para batizar a criança. Bom, e a gente tem mostrado que nós temos todo o fundamento bíblico para isso. Mas é interessante a resposta do padre Ricardo. Padre Paulo Ricardo, tanto P ali. Do padre Paulo Ricardo. Ele diz o seguinte: que a pergunta está errada. A pergunta não é onde está na Bíblia. Porque isso é um pressuposto protestante do sola escritura. E ele diz: nem tudo que nós temos que crer está na Bíblia. Está lá no vídeo, estou usando as mesmas palavras dele. Porque a Bíblia, ela foi reconhecida porque a Igreja Católica foi inspirada por Deus do mesmo jeito que a Bíblia foi. E então a Igreja primeiro reconhece a Escritura, e a Escritura agora fundamenta a Igreja. Círculo vicioso. Esse argumento não é novo, isso estava lá na época da Reforma. Quando você lê as Institutas, nesse ponto a resposta de Calvino é fantástica. Observe o que Calvino diz. Calvino diz: se a Igreja cristã foi desde o princípio estabelecida sobre o que os profetas escreveram e sobre o que os apóstolos pregaram, necessariamente se requer que a aprovação de tal doutrina precede e seja antes que a Igreja, a qual tem sido fundamentada sobre esta doutrina, posto que o fundamento sempre é antes que o edifício. Não existe edifício sem que você ponha o fundamento. A Igreja Católica no máximo poderia requerer ser o edifício, mas nunca o fundamento. É ignorar o óbvio de novo. Então, como essa argumentação em círculo infundada não se sustenta, os reformadores disseram: bom, nós queremos saber a verdade, só existe um ponto onde a verdade é encontrada.
um lugar onde essa verdade é encontrada: a Escritura Sagrada. Somente. E se nós não pudermos pensar e mostrar tudo biblicamente, está errado. Para os reformadores não havia essa coisa do eu acho. É interessante isso. Se você estudar as reuniões das igrejas reformadas naquele período, depois dos puritanos, todas as discussões deles sobre decisões que eles iam tomar, eles precisavam trazer um embasamento bíblico para aquilo que eles estavam propondo. E não havendo, não havia reconhecimento de que era a palavra de Deus. Então assim a igreja reformada estabeleceu o fundamento sólido do sola Escritura. Fundamento que para nós nessa igreja é importante. Se nós não pudermos afirmar cada ponto da nossa fé e do que cremos segundo a Escritura, nós devemos abandonar qualquer pensamento ou crença, qualquer prática que não esteja de acordo com a Escritura. O próximo desafio, então, desse conceito foi a abrangência. Qual é a extensão do sola Escritura? Novamente, esse texto de 2 Timóteo foi importante. Observe o versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ele se referia à Escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual era o primeiro eixo de relevância do sola Escritura? Só por meio da Escritura eu posso saber a verdade que me conduz à salvação. Novamente a Igreja Católica distorceu um pensamento, na verdade uma frase, de Orígenes. Orígenes foi um grande pensador da igreja, um grande teólogo da igreja, mas Orígenes ele vinha de uma cultura neoplatônica. E ele andou afirmando umas besteiras que não tinha fundamento nenhum na Bíblia. E a igreja o chamou sob pena de ser considerado herege. E Orígenes se retratou. Ele pediu perdão pelas heresias, as besteiras que ele andou ensinando num determinado momento. E então ele disse que aquilo era necessário porque fora da igreja não há salvação. Só que Orígenes tinha dito isso por entender que a igreja ensinava a Escritura, ela era guardiã da Escritura, e por isso fora da igreja não havia salvação, porque ele cria que a igreja ensinava a Escritura. Com o passar dos séculos, o catolicismo romano distorceu as palavras de Orígenes e passou a dizer: fora da igreja católica romana não há salvação. Por isso que na reforma, todos os reformadores e todos aqueles que seguiram os reformadores foram excomungados, porque fora da igreja não tem salvação. Então os reformadores disseram: não é a igreja que me comunica a salvação, nem que revela a salvação. O que me torna realmente sábio para compreender e crer na salvação é a própria Escritura. Não foi à toa que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Ele não disse: olha o que a igreja diz, creia no que o seu pastor falou e você vai ser salvo. Eu quero logo dizer: se você crer necessariamente em mim e chegar no céu, eles vão te mandar para o inferno. Não desce que você não entendeu nada. Você deve crer naquilo que eu te ensino, se você compreende que isso é a palavra de Deus. Mas se isso não é a palavra de Deus, você deve fazer o que Paulo diz: olha para a minha cara e diz: anátema, tu és um maldito. Porque não é na igreja que está a salvação, mas na verdade da Escritura. E Paulo volta a afirmar para Timóteo: olha, permanece naquilo que você aprendeu, até porque você aprendeu desde a infância as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, ou seja, podem te ajudar a discernir a verdade sobre a salvação.
Então, quando os reformadores afirmaram sola escritura, para eles não havia nenhuma dúvida de que um dos primeiros campos essenciais do sola escritura era nos trazer a verdade para que o homem compreendesse Deus, compreendesse o seu estado miserável de pecado e de desgraça por causa do pecado e compreendesse a graça que era oferecida por Jesus. Nenhum problema com os reformadores. Mas quando chega na segunda parte, os reformadores precisaram ampliar um pouco esse entendimento. Porque Paulo diz no versículo 16 que toda escritura inspirada por Deus ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E aqui nós precisamos reparar também essa tradução, porque ela não é bem feita. A Nova Bíblia de Jerusalém em inglês, a NBJ, ela traz corretamente a análise de cada uma dessas palavras, dentro do que Paulo estava discutindo e ensinando a Timóteo. A primeira palavra que aparece então no versículo 16, ela é útil para o ensino. Ainda que a palavra grega seja a palavra didaskalion, essa palavra não era aplicada aqui ao contexto de ensino. Mas Paulo estava discutindo com Timóteo a ideia de refutar o que era errado. E aqui há uma outra questão ainda. A palavra útil também não é uma boa tradução. Porque a palavra grega que nós temos, ofélimos, ela refere-se à suficiência e não à utilidade. Toda palavra inspirada por Deus é suficiente, primeiro, para refutar o erro dos homens. E o erro dos homens, segundo Paulo, não está preso apenas à questão religiosa, às questões filosóficas, às questões morais, às questões civis. Na primeira carta ele havia exortado Timóteo, por exemplo, sobre a questão da economia e daqueles que eram ricos e que depositavam a sua confiança na riqueza. Ele diz, não, a palavra de Deus ela é suficiente para refutar o erro de todas as coisas. A outra palavra que aparece aqui em grego, que é traduzida como repreensão, a palavra elermon, ela significa literalmente guiar a vida das pessoas. A palavra de Deus ela é suficiente para guiar o homem em todas as coisas sobre a sua vida. Uma vez eu ouvi de novo os tolos com as suas perguntas tolas. Ainda bem que eu não era o professor nesse dia. Era o professor Darcy Zborowski, lá no Lutra. Perguntaram, mas pastor, a Bíblia é suficiente mesmo para todas as coisas da minha vida? Ele disse, sim. Até para eu tomar a decisão de comprar um carro? Sim. E a cor do carro? Sim. Porque todas as minhas decisões têm que ser tomadas examinando primeiramente as motivações do meu coração. E eu devo passar cada uma dessas coisas à luz da palavra de Deus. Por que eu quero um carro? Por que eu quero o carro que eu quero? Por que eu quero dessa cor? E eu preciso examinar diante do Senhor se na verdade não são idolatrias que estão operando dentro do meu coração. Então ela é suficiente sim para guiar o homem em todas as coisas, até nos mínimos detalhes. E talvez você tenha lembrado, como eu, aquele humorista, dos mínimos detalhes. E aí você ainda termina falando assim, né? Aquele humorista é tudo, mas essas tolices ficam. A terceira palavra que foi traduzida na nossa Bíblia como para correção, palavra grega epanortosim. Essa aqui é forte, né? Epanortosim. Ela refere-se a corrigir as falhas que os homens cometem. São decisões que nós tomamos erradas na vida. E como iremos reparar? Paulo está dizendo, a palavra de Deus é a correção das nossas besteiras. Voltar à palavra e permitir que ela conduza a nossa decisão significa ser guiado por Deus. Então a última palavra que aparece aí, na verdade é uma frase toda, paideian temen dikaiosine, que foi traduzida como educação na justiça. Na verdade, em grego significa instruir para que as pessoas sejam justas, corretas no seu procedimento na vida. Não é apenas para que elas sejam justas diante de Deus,
está fazendo como besteira. Ele acha que se ele cumprir o ritual, pronto, ele é aceito diante de Deus. E então ele sai da igreja, faz um monte de besteira, peca vergonhosamente contra o nome de Deus, peca vergonhosamente contra a santidade de Deus. Mas ele está satisfeito porque ele cumpriu o rito. Ele foi correto diante de Deus. Não, não é isso que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo para nós que essa palavra implica em instruir as nossas vidas em todas as coisas, para que em todas as coisas nós sejamos corretos, para que nós sejamos íntegros, para que nós sejamos reconhecidos como pessoas justas. Então, compreendendo isso, os reformadores compreenderam de fato que o sola escritura incluía a suficiência das escrituras em todas as coisas, para conduzir não apenas o homem na sua relação com Deus, mas para conduzir o homem na sua relação com o mundo criado por Deus. Eles entenderam que isso incluía todas as dimensões do mundo criado. Deus, criação e criatura. Daí eles aprofundaram o entendimento dos mandatos da criação. Mandato cultural, social e espiritual. A Bíblia é suficiente, deve ser a base guia de todas as coisas na nossa vida. Esse conceito da suficiência da Escritura foi reforçado à medida que eles estudaram a lei de Deus. Porque eles perceberam que a lei de Deus se tratava também de 3 dimensões. A moral, que dizia respeito ao comportamento do homem na sociedade. A lei cerimonial, que dizia respeito do homem na relação dele com Deus. E a lei civil, que estabelecia a base política de controle social e do controle sobre o mundo criado. Então, por isso, a lei de Deus passou a ser chave na interpretação do mundo, na visão dos reformadores. Então esse entendimento da verdade e prática social passou a depender totalmente do sola escritura. Foi desse momento que eles passaram a pensar sobre o conceito de cosmovisão. Agora o conceito de cosmovisão estava claro para eles. Essa palavra tem sido ressuscitada há pouco tempo no Brasil. É interessante como a gente fala disso em algumas igrejas evangélicas, e os caras olham para você e dizem assim: come o quê, irmão? Como é que é o negócio? Cosme e Damião? Os caras não sabem o que é isso. E é interessante ver isso com tristeza, porque o conceito da cosmovisão reformada é um conceito antiquíssimo da reforma. Talvez você esteja entre esses achando que cosmovisão é a mesma coisa que Cosme e Damião, então vamos tentar dar uma definição básica para você. Uma definição básica de cosmovisão é a ideia ou a percepção que o homem tem do mundo em que ele vive. É como eu percebo e compreendo o mundo que eu estou. Mas o entendimento mais aprofundado nos diz que a cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que me permitem compreender o mundo e a sua funcionalidade. Na verdade, todos os homens têm alguma cosmovisão. E depois que surgiu o evolucionismo propôs uma nova cosmovisão. A cosmovisão do caos. A cosmovisão daquilo que não faz sentido. E talvez o principal representante, os principais representantes, tenham sido Jean-Paul Sartre, dos filósofos ateus existencialistas, e Viktor Frankl, um psicólogo judeu. Disseram, não faz sentido. E é interessante que não faz sentido em Jean-Paul Sartre. Se você não sabe, ele era amaziado com aquela famigerada Simone de Beauvoir. Se você estudar a vida de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, você vai ver que eles realmente acreditavam que a vida não fazia sentido. Tanto é que a vida deles era um bacanal só, literalmente.
Eles praticavam orgias sexuais nas suas casas. Eram pedófilos. Simone de Beauvoir era uma agente de propagação nazista. E aí vem esse governo miserável, comprometido com o pecado, com a impiedade do PT, e põe no Enem aquela porcaria daquela redação de Simone de Beauvoir, como se aquela mulher fosse alguma coisa útil, como se ela fosse alguma referência para esse país. Esses dias eu vi uma crítica fantástica, colocaram lá Margaret Thatcher. Mostraram o caráter de Margaret Thatcher. Colocaram lá Simone de Beauvoir, o caráter dessa famigerada, dessa devassa, depravada que ela era. E quem é que o movimento feminista escolhe como ser heroína? Não é uma mulher que tem caráter, princípios. É uma mulher devassa, depravada, como Simone de Beauvoir. Fruto do evolucionismo. Jean Paul Sartre está nisso. Eu tenho até minhas dúvidas se ele não se matou por causa da Simone de Beauvoir. Pessoal, essa mulher é desgraçada, não vou matar, pá. Não foi por isso não, é que ele estava cansado de dar sentido numa vida que não faz sentido segundo a cosmovisão que ele adotou. Mas nós temos uma outra cosmovisão, a cosmovisão de que há um Deus Criador. E dentro dessa visão de um Deus Criador, nós precisamos estabelecer crenças que nos ajudem a entender o mundo que a gente vive. E o mundo, então, não é entendido apenas no aspecto da salvação. Eu não tomo a Bíblia apenas para entender a minha salvação. Eu tomo a Escritura, e somente a Escritura, para entender o todo da existência humana. E os reformadores fizeram isso. O Sola Escritura passou a determinar o entendimento que os reformadores tinham sobre o mundo em todas as suas dimensões. Apenas alguns exemplos para que vocês entendam. Calvino se tornou o grande líder de Genebra e estabeleceu em Genebra o chamado Estado teocrático. Os marxistas odeiam isso. Aí eles tentam distorcer a imagem de Calvino de tudo que é jeito, porque são marxistas e odeiam a palavra de Deus. O que esses marxistas miseráveis não dizem? E foi por causa da lei de Deus e a cosmovisão do Sola Escritura que Calvino criou a primeira universidade pública do mundo, que incluía os pobres nessa universidade. Por causa da palavra de Deus, Calvino criou o primeiro sistema de coleta de lixo do mundo, onde garis eram bem remunerados e reconhecidos pelo valor do serviço que prestavam no mandato social. André Biellet, doutor sociólogo da Universidade de Estrasburgo, na França, atualmente, não sei se ainda está vivo, mas até pouco tempo pelo menos estava vivo e era. Ele narra um momento muito marcante de Calvino, quando começa o sistema de coleta de lixo, e que no primeiro dia ele leva os líderes do consistório. Você sabe o que é líder do consistório? É mais ou menos o que são os deputados e senadores que a gente tem. Ele leva a principal liderança de Genebra até aqueles garis, para primeiramente agradecer aqueles homens pelo serviço que eles se dispunham a fazer em preservar o mundo de Deus por meio da coleta do lixo. Então Calvino ora com esses homens, agradecendo a Deus por usá-los para glorificar o nome dele no cuidado do mundo criado. Por que o marxista não diz isso? A minha tese principal dos marxistas é que eles são ignorantes intelectualmente. E eu tenho minhas razões para dizer isso. Eu tenho me deparado com alguns marxistas, tenho colocado essa questão, e é interessante como a cara deles cai no chão. Uma ocasião, quando eu pastoreava Tietê, 2 doutores em história, marxistas, foram na minha igreja. Porque o pai da menina era membro da minha igreja e a mãe da menina, doutora Norma de Cine da USP, uma amiga pessoal que eu tenho, doutora Norma de Cine foi participar conosco e eles foram acompanhar a Norma. Norma é uma das maiores linguistas da área de semiótica do Brasil. E
E aí quando eles viram a igreja presbiteriana, a menina sabia o que era a igreja presbiteriana, mas agora ela é marxista. E aí ela veio com a pegadinha. Pastor, mas a igreja presbiteriana não é calvinista? Uhum. Qual o problema? Como é que fica o problema do capitalismo? Como é que a igreja encara isso? O que você já leu de Calvino? Aí parecia aquele texto do Apocalipse. Houve 30 minutos de silêncio na igreja. Olhei para o amaziado dela lá e disse assim: o que você sabe de Calvino? O que você leu de Calvino? Mais 30 minutos de silêncio na igreja. Eu olhei e disse assim: eu achei engraçado vocês fazerem essas perguntas. Vocês veem com aquilo que leram daquela tolice chamada ética protestante, o espírito do capitalismo de Max Weber? Um homem tolo e idiota da pesquisa, e essa é a melhor definição para a pesquisa que ele fez. Porque ele sequer leu uma única obra de Calvino, aquele homem. Leia aquele livro dele e procura uma simples citação de Calvino. Não há. O que é pior, como o Zé Roberto pontuou ontem, quem que ele tomou para a pesquisa? Os piores crentes da Inglaterra, que se diziam membros de igrejas calvinistas, mas nem convertidos eram aquelas pragas. Aí ele toma os piores crentes e quer interpretar Calvino, um homem piedoso, um homem de uma vida com Deus, à luz desses homens famigerados que usavam o nome de Calvino para sua identidade. E olhei para aqueles homens, para aqueles professores e disse: me diga, não é isso que vocês sabem? O que vocês sabem de Calvino não é Max Weber? Resposta: tiveram que engolir a seco e dizer sim. Eu disse: que legal, vocês são doutores em história e desonestos na intelectualidade. Porque se eu não soubesse o que eu estou dizendo a vocês, vocês viriam com a tolice de querer acusar o capitalismo e Calvino. Se vocês nunca leram, vocês não podem abrir a boca para falar mal. Isso é desonestidade intelectual. Entenda, você sabe que eu não sou manso nessas horas mesmo. E a única coisa que aqueles dois professores puderam fazer foi dizer: o senhor está certo, realmente seria desonestidade nossa, nos perdoe. Pelo menos foram humildes. Eles não sabem as reformas sociais que Calvino fez. Baseado em quê? Nos ideais humanistas de Calvino? Não. Ele tomava a lei de Deus para instruir o consistório de como deveria ser uma vida social agradável a Deus. Ele cometeu erros? Cometeu erros. Calvino era pecador como a gente. Como diria meu amigo Atadeus, ele era um pecador miserável, comedor de feijão, arroz e farinha que nem eu. Ele cometeu erros. Mas com certeza, a cosmovisão social que ele passou para Genebra, marcou Genebra até os dias de hoje. Quando eu digo até os dias de hoje, é porque se você for a Genebra, você vai se surpreender em saber que o salário mínimo de Genebra gira em torno de $3.800 hoje, num país cuja o padrão de vida, o custo de vida é mais baixo do que o do nosso país. E o que isso tem a ver com Calvino? Vai estudar a história. O conceito de salário mínimo justo, baseado na partilha do lucro da empresa, foi criado por Calvino. E onde estava isso? Lei de Deus. Então Genebra foi um estado teocrático. Como vocês ouviram ontem, o Zé Roberto falando, tinha violência em Genebra quando Calvino chegou, sim. E depois que eles implantaram a cosmovisão reformada, acabou a violência. Tinha prostituição? Tinha. Acabou a prostituição. Tinha bebedeira, jogatina? Tinha. Acabou tudo isso. Os Estados Unidos, até hoje surpreende quem vai lá. Dessa vez o Alex e o Jacinto deles ficaram páginas. Porque só vê na televisão, mas quando chega lá vê que o negócio é real. Casas não tem muro. Quem
são os primeiros americanos da New England? São calvinistas. E por terem uma cosmovisão da sola escritura sobre o mundo, implantaram o que é os Estados Unidos. E que agora começa a se perder por causa desse liberalismo maligno, pecaminoso e satânico que Barack Obama está implantando lá. E que vai para a desgraça se a Hillary Clinton for eleita. Agora veja que situação está americana. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque se não for a Hillary, é o Donald Trump. É que nem o Brasil. A gente está sem opção. Ou vota na desgraça do Lula de novo para continuar essa desgraça que está o país. Ou a salvação que o brasileiro está achando é Jair Bolsonaro. Olha que desgraça nós estamos vivendo. Somente o Estado teocrático? Não. A cosmovisão mudou a perspectiva deles com Comênios. John Comênios foi um grande teólogo, pastor reformado da Morávia, que fez uma revolução no conceito pedagógico mundial. Então, entenda o que eu estou dizendo. Comênios foi reconhecido pela Unesco como um dos maiores pedagogos do mundo e o pai da pedagogia moderna. Quem era esse homem? Um reformador. Como ele criou o conceito pedagógico que revolucionou o mundo e a Unesco reconheceu? Lei de Deus. Cosmovisão do sola escritura. Eu gostaria de passar um tempo falando só do Comênios. Mas quando nós formos começar a escola da CEBI, tratar da escola da nossa faculdade, nós vamos estudar muitas obras de Comênios. E apenas para fechar essa questão do impacto do sola escritura sobre a cosmovisão, qual foi o grupo religioso que mais implantou universidades no mundo? Os reformados. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brasil, Mackenzie. Durante um tempo, eles também revolucionaram Oxford, Cambridge, porque eles entendiam que toda boa ciência era construída a partir da percepção da palavra de Deus. Porque o Deus Criador havia nos entregado não apenas a revelação da salvação, mas a revelação da sua vontade para o mundo criado em todas as áreas da ciência. Quando nós chegamos então no início do século XX, essa cosmovisão ganha um nome. Por meio do trabalho de Abraham Kuyper, por meio do trabalho de Hermann Bavinck, por meio do trabalho de Hermann Dooyeweerd e por meio de Vollenhoven, esses homens batizam a cosmovisão reformada de cosmovisão reformacional. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, faz uma profunda revolução em todas as áreas científicas da Holanda. Tira a Holanda do ostracismo que estava vivendo e torna a Holanda uma potência mundial. Como ele fez isso? Lei de Deus. Tomamos a palavra de Deus e aplicamos no mundo que vivemos. Qual foi a base dessa revolução? Só na Escritura. Não queremos nenhuma outra verdade que não esteja de acordo com a Escritura. Não cremos em nenhuma forma de ciência que não esteja de acordo com a Escritura. Repudiamos todo o pensamento filosófico que não esteja de acordo com a Escritura. A grande proposta da cosmovisão reformacional foi então viver todas as coisas somente pela Escritura. Qual é a implicação disso? A implicação de um resgate que a igreja precisa fazer com urgência. Os liberais desafiaram a igreja no final do século XVIII, até o início do século XX, quando disseram que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus.
E por conter a palavra de Deus, ela contém erros e contradições. Os filhos da reforma, os reformados daquele período, responderam dizendo que não, ela era a palavra de Deus, infalível e inerrante. Só que eles também afirmavam uma terceira coisa que foi abandonada pela igreja. Ela não é apenas infalível e inerrante. Ela é plenamente suficiente para todas as coisas. Tudo está sujeito a ela. Tudo deve refletir a palavra. Porque a palavra reflete o caráter imutável do Deus que revelou a palavra. Por isso a nossa insistência nisso. Não estamos construindo uma igreja de achismos. Não me interessa o que você pensa, o que você acha. Porque sinceramente não me interessa nem o que eu penso e o que eu acho. Eu apenas quero entender o que Deus pensa e ensina sobre todas as coisas por meio da sua palavra. Essa deve ser a perspectiva de pessoas que se dizem reformadas. Esse deve ser o entendimento de quem se diz reformado. Fora disso, nós estamos abertos a inúmeras heresias. Nada mais do que isso. Uma distorção da vida, uma distorção de mundo, uma distorção de Deus, que nos leva à nossa própria condenação eterna. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por esse entendimento que há quase 500 anos atrás o Senhor começou a trazer à tua igreja, tirando a tua igreja da cegueira e trazendo de volta a tua palavra, para compreender que é por meio da tua palavra que te conhecemos, que é por meio da tua palavra que ouvimos a tua voz, que é por meio da tua palavra que podemos construir um mundo melhor se vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou. Não de acordo com os nossos corações, o nosso interesse pecaminoso, o nosso egoísmo pecaminoso. Dá-nos tua graça e faz-nos amar a tua palavra. Faz-nos ter a alegria de te conhecermos por meio da tua palavra. E livra-nos das invencionices de Satanás, das invencionices humanas, e livra-nos da corrupção do nosso próprio coração, que muitas das vezes tenta distorcer a tua palavra para que ela seja conveniente ao nosso pecado. Ajuda-nos, santifica-nos, para que tenhamos um viver que seja agradável a ti. Em nome de Jesus.